Muito bem, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Estamos iniciando o nosso vídeo sobre o curso Escatologia Pentecostal. Esse módulo 3 trata-se mais de aulas conceituais, né? Haja vista, temos estudado de uma forma assim vasta diversos textos a respeito de temas que nós estamos aqui meio que, entre aspas, repetindo, mas isso trata-se de aulas conceituais para fixar o tema ou o conteúdo específico de um determinado assunto dentro da escatologia. Lembramos a todos que a escatologia pentecostal pré-tribulacionista é a melhor que preserva a integridade dos textos bíblicos. Haja visto existir outras formas de interpretar os acontecimentos finais do fim dos tempos, né? A maioria delas tem suas aplicações interessantes, porém, elas não conseguem dar conta de certas passagens bíblicas que, se não forem vistas como pré-milenistas ou pré-tribulacionistas ou futuristas, não farão no sentido, e assim nós entendemos desde já que a melhor forma de interpretar as escrituras, a correta interpretação é a pré-tribulacionista. Então, hoje vamos estudar mais uma aula conceitual falando sobre as bodas do Cordeiro. Eu vou abrir aqui o material em PDF, que eu já enviei para vocês, né? Aí no livro, o capítulo 5, bodas do Cordeiro. Então, vamos ver alguns trechos aqui. Veja bem, a maior e mais perfeita celebração de casamento do universo acontecerá nas mansões celestiais. Nada neste mundo e em tempo algum será comparado a esse evento. Veja, eu quero ressaltar aqui a vocês essa colocação de casamento aqui na estrutura desse raciocínio. O casamento, dentro da cosmovisão bíblica, sempre foi algo extraordinário, né? Sempre foi um acontecimento fantástico. Mas dos dias para cá, na nossa década, o casamento hoje não passa de uma mera celebração social que, querendo ou não, algumas pessoas, infelizmente, acabam se divorciando, né, por motivos diversos, mas cada caso é um caso. Mas, assim, algumas pessoas, por terem algum trauma no casamento, talvez não consigam verificar a beleza do como é essas bodas do Cordeiro, né? E outros podem realmente se deliciar em saber que é um casamento magnífico das bodas do Cordeiro, e assim a gente se aproxima cada vez mais dessa realidade futura, tá? Então, comparar as bodas do Cordeiro ao casamento, né, a essa celebração, é algo fantástico que faz sentido quando você realmente assume a cosmovisão bíblica do casamento, né? Obviamente aqui é dentro de um contexto metafórico, mas que é uma festa extraordinária que o mundo de forma nenhuma vai conseguir reproduzir. Carnaval, São João, Natal, Dia das Mães, nenhuma celebração que o mundo possa inventar, tá? Vai chegar a 1/1000 de segundo ao que é realmente as bodas do Cordeiro, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu baixar aqui. Texto bíblico das bodas do Cordeiro, né? Lembrando que Cordeiro é uma figura de linguagem para referir-se ao Messias, ao Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. O apóstolo João usa muito essa figura de Cordeiro, né, como um Cordeiro que tira o pecado do mundo, que extermina, que acaba de uma vez por todas, né, não deixa nenhum tipo de marca
em nossas vidas. Voltando aqui ao texto, o apóstolo João, na ilha de Patmos, registrou uma potentosa visão majestática de Cristo, ou seja, uma revelação que marcará definitivamente a união de Cristo com a sua igreja, né? Lembrando que a igreja não é uma religião. Cristo não criou uma religião. Tá? Ele criou a igreja, né? A igreja dos salvos, a igreja dos eleitos, tá bom? Então, você que acredita na Bíblia, que acredita no Messias, que segue a palavra de Deus, não faz parte de uma religião, não faz parte de uma denominação, né? No sentido histórico, mas faz parte da igreja que Cristo criou. Por que digamos isso? É necessário entender que no mundo existem várias religiões, Testemunho de Jeová, catolicismo, espiritismo, cada um acredita ser a religião verdadeira, mas não existe religião verdadeira. O que existe é Jesus Cristo. Jesus Cristo criou a sua igreja, tá? E não foi nenhuma dessas denominações e jamais seria. O que ele criou foi a igreja onde eu e você, por termos o sangue de Cristo em nossas vidas e confessarmos o nome dele em vida e em morte, fazemos parte dessa igreja, tá bom? Então, que Deus sempre continue abençoando vocês nesse sentido de ser a igreja eleita, tá bom? O texto continua dizendo assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado, né? No grego é Macários, né? Felizes, né? Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 ao versículo 9. Então, é magnífico termos essa evidência, tá, dentro do cano, dentro da Escritura Sagrada. Findo o julgamento pelo Tribunal de Cristo, a Igreja do Senhor será chamada a ter acesso à festa das bodas do Cordeiro. A comemoração da união entre Cristo e a sua amada Igreja acontecerá no céu de glória, no intervalo entre o arrebatamento e a segunda vida de Cristo, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 4. Nesse tempo, a noiva será adornada com roupa que representa a justiça do santo, né? Conforme a gente já citou, Apocalipse capítulo 19, versículo número 7. Muitos teólogos reformados, os pós-tribulacionistas, usam esse texto para dizer que as bodas do Cordeiro aparecem no final da grande tribulação, tentando provar com isso que a igreja somente será retirada da terra no fim desse período. Infelizmente, muitos reformados ainda preservam algumas informações não bíblicas, tá? Não bíblicas. E a gente precisa ter cuidado, né? Nem todos os teólogos, por serem reformados, são bíblicos. A gente, muitas das vezes, pensa porque alguém é reformado, ele está 100% certo em tudo. Não. Do mesmo modo, alguém que é pentecostal está 100% certo em tudo. Não. Nós sempre vamos errar, independente se você é reformado ou pentecostal. A única coisa que não vai errar de jeito nenhum é a Escritura Sagrada. Tá certo? Então, mesmo assim, essa visão pós-tribulacionista é totalmente equivocada, ainda que sejam defendidas por teólogos reformados. Tá? Nós, de uma forma geral, somos, historicamente falando, reformados, independente se acredita-se na continuidade dos dons ou não. Tá? Ambas as categorias são reformados, mas os reformados que não acreditam na continuidade dos dons espirituais e nem no batismo do Espírito Santo, professam essa linha de pensamento pós-tribulacionista e fazem uma argumentação muito feia para distorcer
né, a escatologia que nós temos visto aqui. Então, voltando ao texto, reveja. Porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. A resposta começa a ser dada no próximo texto. A igreja está pronta como noiva, e não como esposa. Aqui, ela já é esposa que se aprontou. 2. O verbo grego traduzido como vindas, vindas são as bodas, no grego é elten. O segundo auristo do verbo exomai. Exomai é ir, ouvir. E no segundo auristo indica uma ação concluída. Assim, a tradução correta para o texto é: ocorridas foram as bodas do cordeiro. Tudo já aconteceu. Esse texto de Apocalipse 19 é totalmente conclusivo. Tudo o que tinha que acontecer na terra e no céu durante aquele período já aconteceu. A grande tribulação encerra-se com a queda da Babilônia, e no céu tanto o tribunal de Cristo quanto as bodas do Cordeiro também foram concluídos. Posto isso, entramos no próximo episódio escatológico, que é a inauguração do reino milenial de Cristo na terra, em Apocalipse capítulo 20. É lamentável que muitos teólogos, especialmente os defensores da teologia reformada, ainda insistam em pregar que a igreja passará pela grande tribulação e não existirá milênio. Então, é um grande equívoco, tá? Acreditar que a igreja passa pela grande tribulação e que não existe milênio. Já vista, isso se ainda é uma falta de compreensão, né, por parte dos reformados, que aí eles precisam, né, voltar um pouquinho mais e entender o texto. Mesmo assim, errando nesse sentido, eles não passarão pela grande tribulação, tá? Mas é um equívoco, assim como muitos reformados continuam batizando crianças, né, bebês, né, numa forma católica, que não é nem batismo, né? É mais um sapisco de água. Então, é uma coisa que eles precisam rever isso aí tudo mais. Bem, sinopse sobre as bodas do Cordeiro. Bodas. Celebração pelo encontro de duas pessoas que estavam distanciadas em fidelidade uma à outra. O Cordeiro e a Igreja. Tem base nos casamentos orientais subdivididos em três partes: noivado, a vinda do noivo, o banquete de casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, fala da relação amorosa e mútua entre um homem e uma mulher, na ocasião do enlace matrimonial. Paulo, aproveitando esse compromisso da esposa com o esposo, introduz a comparação de Cristo com a igreja. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. O apóstolo Paulo manifesta sua preocupação em apresentar a igreja do Senhor como uma virgem pura e sem mácula ao marido Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Preparativos para o casamento. A igreja, que é a noiva do Cordeiro de Deus, será ataviada com um vestido nupcial. E o maior desejo do Senhor, né, Jesus Cristo, será cumprido. Onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Todos os santos irão contemplar e a refulgante glória do Senhor em toda a sua plenipotencialidade. Veremos então as coisas que o olho não viu. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 9. Quem serão os participantes das bodas do Cordeiro? Alguém poderia perguntar. Bem, os milhares de escolhidos ou santos que foram arrebatados e que passam pelo tribunal de Cristo. O apóstolo João, em Patmos, teve essa grandiosa visão dos milhares no céu com Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Será, portanto, uma festa exclusiva
só para os vencedores. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Os judeus e os mártires da grande tribulação forem salvos não participarão dessa festa, conforme Daniel capítulo 12, versículos 1 ao 3 e Isaías capítulo 26, verso 19 ao verso 21. É bom lembrar que a ressurreição destes acontecerá no fim dos 7 anos de tribulação. Tal ressurreição faz parte da primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao 6. A segunda ressurreição será para os ímpios no juízo final, que veremos mais à frente. O que fará o noivo com a noiva? Toda a glória do céu será revelada à esposa do Cordeiro. Ele a apresentará a Deus, a si mesmo e aos anjos. Primeiro, apresentará a si mesmo, Jesus Cristo, em perfeição imaculada, sem rugas ou coisas semelhantes. Segundo, como Isaac, que depois de receber Rebeca, das mãos do mordomo Eliezer, lá no campo, introduziu-se na casa de seu pai, Abraão, e ali houve o cortejo nupcial. Assim também Cristo, depois de receber a noiva, e passando pelo tribunal de Cristo, ele irá galardoá-la e introduzi-la na casa do seu pai, diante do seu trono. Mateus capítulo 10, verso 32 e Hebreus capítulo 2, verso de número 13. Terceiro, Cristo também apresentará a sua noiva a classes angelicais. São miríades de anjos, Lucas capítulo 12, versículo número 8. Todos irão recepcionar os nubentes com uma verdadeira proclamação de júbilo e cantarão um belo hino dedicado aos contraentes. A letra estará em Apocalipse capítulo 19, verso 7. Nas bodas do Cordeiro, Cristo e a Igreja tornar-se-ão o centro das atenções de todos os seres celestiais. Quem sentará e servirá a mesa nessa festa? Todos os salvos de todos os tempos e todos os lugares da terra virão fazer parte dessa mesa. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e aceitar-se-ão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mateus, capítulo 8, versículo 11. Esse texto dá-se-nos base bíblica para aceitarmos como verdade que lá no céu conheceremos uns aos outros. Se iremos conhecer os patriarcas veterotestamentários, Abraão, Isaque e Jacó, certamente conheceremos nossos irmãos em Cristo com os quais convivemos da terra. Grande será esse dia. Será um privilégio sem igual sentar à mesa ao lado dos patriarcas e santos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento. Poder falar e conhecer coisas que somente esses personagens poderão contar-nos com riqueza e detalhes, como as suas conquistas e vitórias sobre a adversidade da vida. Será também uma grande honra ser servido pelo nosso esposo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia essa declaração magnífica. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se-á, os servirá. Lucas capítulo 12, verso 37. Essa inferência é convincente, pois a palavra é uma figura da realidade que Cristo quis explicar sobre a vida futura. Foi promessa dele em querer cear novamente no reino do seu Pai. Mateus capítulo 26, verso 29, e Marcos capítulo 14, versículo 25. O que haveremos de comer e beber nas bodas do Cordeiro? Em Apocalipse, João afirma: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Também encontramos no mesmo livro outro alimento. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Jesus também manifestou o desejo de beber conosco. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Mateus capítulo 26, verso 29. Sobre comida e bebida, é claro que
em corpo de glória, não teremos necessidade de alimentarmos, pois estaremos em estado espiritual. Porém, Cristo, quando ressuscitou em corpo de glória, comeu. Lucas capítulo 24, verso 41 ao verso 43. Não que ele necessitasse de alimento, mas foi para mostrar o seu domínio sobre os dois mundos, o físico e o espiritual. Sei que há muito a ser dito acerca desse corpo de glória. Entretanto, pensar em festa sem ter nada à mesa é um tanto constrangedor, ainda que seja no plano espiritual. Bem, terminamos aqui a nossa explanação a respeito das bodas do Cordeiro. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da grande tribulação. Muito obrigado, bons estudos, Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.